Oi, pessoal, eu me chamo Cássia Farias, sou formada em odontologia há 9 anos pela Universidade Federal do Ceará, sou especialista em ortodontia e em endodontia pela Faculdade Paulo Picanso e atualmente estou cursando mestrado também na Faculdade Paulo Picanso. E hoje eu vim aqui bater um bate-papo com vocês sobre um tema que eu venho produzindo durante todo esse curso de mestrado, que é o uso de insertos ultrassônicos em endodontia. E hoje eu convidei uma colega que se tornou uma grande amiga, que é a Lara Barroso, para conversar comigo a respeito desse assunto. E eu gostaria de convidar ela para se apresentar para quem estiver nos ouvindo. Oi, pessoal, eu sou a doutora Lara Barroso, eu sou formada aqui pela instituição da Faculdade Paulo Picanso e faço pós-graduação em odontopediatria aqui também. Estou tendo o prazer de dividir com a Cássia esses momentos do mestrado, né? E todos os produtos que a gente vem produzindo para a nossa formação do mestrado profissional. E hoje a gente vai conversar um pouquinho. Amiga, obrigada por ter vindo até aqui comigo hoje. Eu sei que tudo está sendo muito corrido, principalmente nessa etapa final do mestrado. E eu queria saber de você, primeiramente, eu sei que você vem acompanhando tudo que eu venho produzindo até aqui, bem mais de perto do que alguns colegas, mas eu queria saber de você qual a sua bagagem que você trazia a respeito do uso de insertos ultrassônicos na endodontia antes de eu te apresentar a utilização desses instrumentos? Assim, os insertos ultrassônicos mesmo eu comecei a conhecer depois que a gente chegou no mestrado. Até então não conhecia nada sobre o assunto. Eu acredito que na minha época de graduação, a minha turma também, a gente, né, teve esse déficit muito porque foi na época da pandemia. Então foi aquele momento onde a gente teve que associar todo o ensino totalmente online, né? Então a gente perdeu muito dessa parte prática, mas em momento algum, até quando a gente voltou dessa pandemia, né, com algumas restrições, a gente teve conhecimento sobre o uso dos insertos ultrassônicos. Eu realmente conheci a partir do momento em que você trouxe para a gente, enriqueceu a gente ali no mestrado com esse assunto. Eu acho que você já deve ter visto que em algumas aulas eu acabei comentando que esses insertos eles vão nos ajudar a resolver casos complexos em endodontia, como também eles vão tornar o atendimento clínico em endodontia mais ágil, mais rápido, né? Então, diante dessas vantagens, eu queria saber de você se você acha que seria vantajoso a gente estar abordando esse tipo de assunto durante a graduação. Eu acredito assim, né? Você já falou algumas vantagens sobre o uso dos insertos, né? Através de todos os produtos que você fez no mestrado, principalmente dos vídeos, né? Que eu acompanho no Instagram e tudo mais. E observo que ele ajuda muito a rotina clínica, né? Otimiza tempo. Em algumas situações ele é ótimo para ser utilizado. E eu acho que seria uma boa ideia trazer para a graduação, nem que fosse como uma forma de conhecimento mesmo, né? Porque eu acredito que clinicamente para o professor fica um pouco mais complicado dele sentar ali com o aluno e usar o inserto ultrassônico, mostrando, né, no dia a dia como poderia ser usado. Talvez aulas em que você tivesse pelo menos o conhecimento da técnica ou alguma aula, algum caso que poderia ser utilizado, eu acho que ficaria bacana. Agora, eu acho que para o professor, eu não digo nem tanto para o aluno, para o professor estar ali na hora da clínica acompanhando, que a gente sabe que é uma loucura, vários pacientes, vários casos, alunos num box falando de endo, outros falando de cirurgia. Então, eu acho que seria um pouco mais complexo. Talvez, eu acredito, que realmente teria uma utilização mais fomentada se fosse utilizado na pós-graduação. Sim, acredito que na graduação, então, de certa forma, a gente poderia estar atuando, apresentando aos alunos o que são esses Isso. instrumentos, como a gente pode utilizá-los, e em algumas situações específicas na clínica, a gente poderia estar mostrando a forma de utilização, né? E apesar desses insertos, datarem o ano de 1957, que foi a primeira vez que foi utilizado em endodontia, esse tema ainda é pouco abordado. E mesmo sendo na pós-graduação, em que eu finalizei minha pós-graduação em 2018, não foi abordado esse assunto. Então, é daí que a gente vê o quão atual ele está sendo disseminado.
Uhum. E eu queria te perguntar uma coisa, Cássia, né? Porque assim, a gente vê muito através das suas produções científicas, clínicas, a questão do uso do inserto, mas eu queria saber de fato quando você consegue realmente utilizar esses insertos ultrassônicos para que de fato eles servem. Certo. Esses insertos, primeiramente, eles começaram a ser utilizados em preparos cavitários para Uhum. restaurações convencionais. Como surgiu a peça de mão de alta rotação, que era mais rápida, tinha mais vantagens, os insertos foram deixados de lado. Depois, eles começaram a ser introduzidos na endodontia. E na periodontia também. Na periodontia a gente vê na raspagem, né? Que a gente coloca aquelas pontas de ultrassom Uhum. que servem para raspagem de tártaro. Que é uma vida, né? Depois que a gente usa, nunca É, mais abandona. e daí veio a utilização na endodontia, que vem várias etapas do tratamento endodôntico que a gente pode utilizar. A gente pode utilizar para acesso, localização de canal calcificado, remoção de instrumento fraturado, remoção de pino intrarradicular. A gente também pode estar utilizando as etapas de obturação, em que a gente consegue cortar e condensar a gutta-percha. Pode também estar utilizando em retratamentos, que a gente consegue remover todo aquele material obturador. E também na cirurgia paraendodôntica. E tudo isso de uma forma mais segura, porque a gente sabe que os insertos ultrassônicos, eles não desgastam como as brocas de alta rotação. Eles fazem um desgaste mais seletivo, um desgaste com mais segurança. Que a gente fala hoje, né, da odontologia minimamente invasiva, Isso. né? A gente consegue localizar canais, por exemplo, sem desgastar muita estrutura dentária, sem cometer iatrogenias como perfurações, desvios. A gente consegue fazer tudo isso com a maior segurança com o uso das pontas ultrassônicas, dos insertos ultrassônicos, né, também conhecidos. E é daí que eu venho convidar para quem não conhece, ou para quem ficou curioso para saber um pouco mais sobre os insertos ultrassônicos, a ler, a receber no seu e-mail, por acaso tem interesse, via me solicitar o e-book que eu estou produzindo agora durante o mestrado, que vai trazer todas essas aplicabilidades desses insertos ultrassônicos na endodontia, bem como também um aplicativo em que a gente vai conseguir ter todas essas informações, as formas de uso, as indicações, a potência, a irrigação, de uma forma mais acessível e rápida, através do uso de um celular que está ali com o aplicativo baixado. Então, eu queria convidar vocês a conhecerem esses 2 produtos que estão sendo produzidos ao longo de todo esse curso do mestrado. E eu queria também agradecer a Lara mais uma vez por ter topado estar aqui hoje comigo gravando esse podcast e que a gente possa se encontrar mais vezes, né, amiga? Que não seja só uma amizade durante o mestrado, que eu tenho certeza que a gente desenvolveu uma parceria muito grande. E eu tenho certeza que os seus produtos vão vir para ajudar muito os alunos da graduação, principalmente da pós-graduação, sabendo o que há de mais novo dentro da endodontia. Embora não seja, né, um assunto tão novo assim como você relatou, mas é algo que hoje está sendo mais utilizado. Então, eu tenho certeza que seus produtos vão ser, assim, exemplares aqui na instituição para ajudar a todos. Obrigada, amiga.